Grande expediente. Por ordem de inscrição, a palavra será dada ao vereador André Pestana de Farias. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste no plenário, quem nos assiste pela internet. Gostaria de começar dizendo que a gente escuta falar tanto de obra, tanto falar de recurso, de milhão para isso, milhão para aquilo, mas ninguém fala em gestão. É impressionante, a gente não fala do futuro da cidade, a gente não fala em preparar a laguna para 10, 20, 30 anos, a gente só fala em obra. Em obra, conseguiu recurso para isso, conseguir recurso para aquilo. Eu espero que nada desse recurso tenha sido devolvido nesses 2 anos e nem vá ser devolvido nos próximos 2. Eu espero, mas tudo bem. Vamos falar então, coisas boas, né? Primeira sessão do ano, vamos falar da temporada do verão. Esgoto. Esgoto na praia. Mas vamos falar de coisas boas, começar com o verão. Porque a tônica do verão foi o esgoto na praia, infelizmente. Não é uma questão assim, não, tá pegando no pé, tá chato já há 2 anos falando disso. Porque sabe o que eles dizem ainda por cima? As pessoas ainda dizem que durante 2 anos essa casa não falou nada sobre esgoto. Essa casa não fez nada. Durante 2 anos a gente não fez absolutamente nada. Eu escutei de um vizinho meu que me abordou no meio de um churrasco no prédio. Eu estava fazendo um churrasco no prédio, aquela coisa toda, tranquilo, descansando, relaxando, era dia 26 ou 27 de dezembro. A pessoa chegou para mim e veio, cara, eu fiquei sabendo que tu é vereador, meu vizinho, nem sempre a gente se conhece e tal, cara de fora. Não, eu sou, tal, não sei o quê. Ele, pois é, vocês estão aí já há 2 anos, né? Vocês não fizeram nada pelo esgoto, vocês não trabalham aqui nessa cidade. A gente tem que explicar qual é a função do vereador, quais os problemas que existem, porque existe um problema de prédio, automaticamente incide sobre a pessoa do síndico, que representa a pessoa jurídica do condomínio, né? Existe o problema de Casan, existe o problema de fiscalização da prefeitura, porque o problema não é de obra, uma coisa tem que ser dita, o problema aqui não é de obra. Inclusive queria dizer que se não fosse ainda os esforços do secretário de obras, a situação teria sido muito pior. Ele fez o possível com poucos recursos, inclusive aos sábados e domingos, eu pude presenciar, na jornalista Antônio Bessa, na Rubens de Lima Oliceia, na René Rolim. Só que não adianta, está secando gelo. Está secando gelo, a gente não resolve o que tem para resolver. Só para ressaltar, a gente conversa com um, conversa com outro. O vereador Roberto Alves é construtor. O projeto é apresentado na prefeitura. Tem que ser apresentado um projeto hidrossanitário na Casan. A Casan aprova os projetos onde tem rede coletora. Aonde não tem rede coletora, é com a prefeitura. A Flama não licencia os projetos que não estão de acordo, mas os projetos continuam saindo, a obra continua saindo, a obra é terminada, a obra é entregue, a obra recebe o habite-se. Vereador, Vossa Excelência permite uma parte? Sim. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante discurso em relação ao esgoto na Praia do Mar Grosso. Eu queria iniciar falando do mês de março de 2013, quando estivemos reunidos na Associação do Mar Grosso, junto com o vereador Dudu, e foi ali discutido sobre 5 etapas importantes que era necessário que se fizesse. Na época não compareceu o prefeito, não compareceu nenhum secretário, mas eu me predispus, fui lá junto com o vereador Eduardo e sentamos à frente com aquela comissão. Na verdade, na Praia do Mar Grosso existem 5 ou 6 vereadores que moram naquela região. Na época, não sei se o convite foi estendido a todos, mas como eu fui convidado, eu fui lá para representar então o governo e a Secretaria de Obras. Qual era o primeiro passo? As lombadas que foram executadas na Avenida Senador Golotti João Pinho. Qual era o segundo passo? Uma equipe de trabalho para ser colocada no Mar Grosso. Começou, infelizmente, foi retirada devido à demissão de todos na época da frente de trabalho. Qual era o terceiro passo? Se não me sai da memória, era a própria sinalização, né, naquela região, foi feito. E, enfim, o quinto passo era esgoto. No esgoto, eu simplesmente disse que eu declinava desse problema do esgoto, porque isso depende de um planejamento. O que eu alertava é que devíamos convocar os 5 vereadores da região, se não me sai da memória, são 5 vereadores que moram naquela região, se fizesse uma audiência pública, se convidasse o prefeito, se fiscalizasse a rigor, para que se cancelasse as redes colocadas, eu não vou dizer clandestinas, mas redes irregulares que foram colocadas no decorrer dos anos pelos prefeitos anteriores. Então era necessário que se fizesse isso. Infelizmente,
o poder público não deu ênfase a essa situação e acabou que a rede de esgoto está no que está. O que acontece com a rede de esgoto, que me permite ainda? Toda a obra que foi construída fechou todos os bueiros e todas as bocas de lobo que eram possível de limpeza para tirar a areia que estava naquela rede de esgoto que é pluvial. Infelizmente as redes estão ligadas ali e acabou que vai sobrar para alguém. E sobra onde? Sobra em cima da avenida. Só para contribuir com Vossa Excelência, dizer que nós iniciamos um trabalho. Infelizmente não era possível. E ainda não vai ser. Se não fizermos uma grande galeria, uma rede que comece aqui no Iró e vá até então Mato Grosso só de rede pluvial, nós nunca vamos resolver o problema do esgoto. Agradeço muito as contribuições do vereador Orlando. Na oportunidade ainda, eu não tinha sido avisado dessa reunião, acabei não podendo comparecer, mas a gente trocou diversas ideias durante o ano de 2013, e esse mesmo assunto, vereador Orlando, nós tratamos, esse mesmo assunto nós levamos ao conhecimento do prefeito municipal, essa necessidade de uma nova galeria, ou uma retificação da atual, que seria talvez mais complicado de se ter, porque afinal de contas você não sabe como é que estaria a situação, então seria mais fácil talvez fazer uma nova galeria. Mas assim, uma pessoa também, muita gente também reclama da Casan, a Casan não faz fiscalização, a Casan não faz fiscalização mesmo, ela não tem poder de polícia, não é para isso. Agora a Casan, ela tem as informações de todos os domicílios, todos os lotes que têm ligação de esgoto. Então é simples, é só pegar a Casan, quem é que paga esgoto para você? Está aqui a lista, beleza? Quem não está na lista, resolve-se o problema, simples assim. Não, André, tudo é simples, basta vontade, basta gestão, basta entender o que está fazendo lá. Já parabenizei os esforços do secretário de Obras, até anotei para não esquecer. E aí fala de temporada de verão, né? A gente fala de infraestrutura. Infraestrutura da cidade, cidade turística. Pontos turísticos, tais como Morro da Glória, Pedra do Frade, Moles da Barra e tantos outros. Abandonados, sem iluminação, sem limpeza, sem um cuidado, sem uma placa contando a história. A gente, tudo onde a gente visita fora da cidade tem uma plaquinha que seja contando o que foi feito ali. E a gente vai nos moles, aquele lugar maravilhoso, que tem a pesca do boto, não tem uma placa contando que foi ali, que o herói italiano, Giuseppe Garibaldi, herói da Revolução Farroupilha, teve o combate, a Batalha de Laguna, na Barra de Laguna, a barra que o vereador Silva tantas vezes atravessou a nado, né, vereador? Tantas vezes teve que auxiliar as pessoas ali onde foi os feitos históricos da cidade de Laguna. E não tem uma placa contando a história, mas a gente continua aprovando recursos para a Fundação Lagunense de Cultura. E não tem dinheiro para fazer uma placa. Não, mas é turismo, André, não tem nada a ver com a cultura. Não, tudo bem, desculpa. O secretário deve ser diferente. Bem, a gente mexe onde a gente não precisa. O vereador Kerk usou a tribuna aqui, primeira semana de novembro, ou final de outubro, indignado, que pegaram os canteiros dos últimos 2 primeiras quadras da Orla do Mato Grosso e tiraram o único verdinho bonitinho. Ele ainda usou essa expressão, ainda eu lembro com todo cuidado, com todo carinho. Tiraram o verdinho que tinha lá, tudo bem, era vegetação exótica, não era vegetação nativa, mas era cuidado pelos prédios, era organizado, tinha uns seixos, tinha madeira, tinha uns banquinhos, era uma coisa bonita, cuidado pelos prédios. No lugar... Não, tudo foi custeado pelos prédios. Ali, anos e anos, ali são custeadas aquelas 2 primeiras quadras. Aquele canteiro central era custeado pelos prédios, por isso que era bonito. Tinha vegetação exótica? Tinha, mas era bonito. Bem, vergonhoso, está lá, barro puro, plantaram alguns pés de butiás, que bom, né? Butiá, árvore símbolo de laguna, né? Mas plantaram alguns pés perdidos, o resto é barro. Então, o que eu vou dizer quando a gente pega aquela região que tem prédios que já são mais valorizados na Orla do Mato Grosso, são pessoas... aquele lá passa praticamente o ano inteiro apagado, então são praticamente todas pessoas de fora, são pessoas que investiram na nossa cidade, que acreditaram na nossa cidade, que vêm aqui no verão e se deparam com isso. 2, 3 minutinhos, presidente, por gentileza. Bem, eu não tenho dúvidas, vou tentar não me estender, até porque eu sei que tem mais gente no grande expediente, não tenho dúvidas de que a gente precisa se preocupar sim com o básico. A gente está se preocupando com obras grandes, com obras faraônicas, a gente tem que se preocupar com o básico, que é aquilo que interfere diretamente na vida da população lagunense, que é aquilo que quando o vereador Orlando, secretário de Obras, quer resolver os problemas do dia a dia, que hoje que o secretário Renato Oliveira está lá, quer resolver o problema do dia a dia,
que é ter a frente de trabalho funcionando. Daí o vereador Orlando vai lá e bota a frente de trabalho para trabalhar no Mato Grosso, aí demite todo mundo, tira todo mundo. É isso que a gente hoje, no primeiro momento, tem que se preocupar. Eu acredito sim que nós podemos fazer muito mais com muito menos recursos, com todo respeito. E em 2 anos recebeu-se, a gente pôde observar, uma grande soma de recursos extras, né? Não vamos mais entrar em detalhes, a própria prefeita acabou de dizer, e que a gente não vai ter mais, dito por ele. E a usina eólica ainda não chegou, que era a desculpa de fevereiro de 2013, quando eu falei a primeira vez na tribuna que a obra da ponte ia embora. E o que vai ser? E me disseram, não, a usina eólica vai estar aí. E agora? Não tem recurso. Mas foi dito aqui, tem o turismo de Laguna. O turismo, eu tenho certeza que com a ponte vamos ter muito turismo. Tá, e temos infraestrutura para esse turismo? Então assim, eu gostaria de dizer para todos, isso não é um discurso pessimista, não, mas eu gosto de otimismo, eu gosto de acreditar, eu não gosto que digam que duvido acontecer isso, a gente tem que ir lá e fazer, mas eu também gosto de planejamento, eu gosto de gestão séria e eu gosto de competência. Então, desejo a todos um bom ano de trabalho no Legislativo. Vou falar do Carnaval na próxima oportunidade, mas só gostaria de parabenizar os esforços do professor Rodrigo Bento. Tenho certeza que se não fosse ele, com todos os seus esforços, aí sim, a gente não teria tido Carnaval. Uma boa tarde a todos.